Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e nós estamos aqui no Flavesp Podcast. Hoje com a minha amiga, muita alegria de estar aqui recebendo a Edna de Castro, artista e empresária cultural. Muito feliz por receber você, viu, Edna de Castro? Tudo bem contigo? Tudo bem. O prazer é todo meu de te rever. Oh, né? que legal. E num momento tão legal como esse, do seu podcast. Fiquei sabendo e é um prazer estar aqui. Muito bom, Edna. Então a gente já se conhece, já fizemos algumas coisas junto, né? Mas eu gostaria de saber, assim, para você passar para o público, para todo mundo, como foi o seu início, assim, no teatro, que você falou, eu vou para o teatro, ou vou para a arte. Como que foi isso aí? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito de criar coisas, mesmo em qualquer lugar. Na escola, eu sempre participava de todas as atividades, né? Participei um tempo da Igreja Católica quando era adolescente, também participava lá dos espetáculos que tinham. E aí eu teve uma oficina em São Bernardo, abri uma oficina que, na verdade, eu não ia fazer. Minha amiga que foi fazer. E aí ela foi, eu acompanhei e eu continuei e ela parou. Tá. Então, foi isso. Aí você começou, era naquelas oficinas que tinha? Nas oficinas de São Bernardo, né? Tá. Em 92. Um tempinho só atrás. Tá, pouco tempo. Pouco tempo. Meu primeiro professor foi o Edu Silva. Edu Silva, grande Edu. Aí fiz teatro 1, teatro 2, teatro 3, aula de circo, aula de voz, aula de produção teatral. Tudo que tinha que forneciam, que davam de estrutura, eu estava ali, tentando pegar tudo que fosse importante para a minha formação. Mas na sua vida, assim, na sua casa, ou com amigos, parentes, antes desse momento que você fez esses cursos, você já tinha alguma coisa de arte, assim, que você curtia, que estava lá, que você não sabia, que você, sei lá, vamos supor, você ia num show, num evento, assistia uma peça. Você já tinha um pouco isso? A escola que eu estudava, que era o Kennedy, levava muito no Elis Regina, que era pertinho, né? Tá. E aí eu assisti Pluft, Fantasminha, amei, né? Então aquilo já te dá um cliquezinho. Então eles levavam pelo menos 4 vezes ao ano a gente para assistir espetáculos teatrais. Então isso foi, assim, mexendo, né? Não diretamente, eu não sabia, né? Eu fui picada, mas eu não sabia ainda. Foi despertando, Foi né? despertando. Tá. E aí você, quando você começou nas oficinas, que eu lembro também que a gente, eu já participava, fazia também os cursos, tudo. E eu sei que a gente, com os alunos, principalmente o pessoal que participava, a gente via que tinha essa coisa, essa demanda também, né? Do pessoal participar, gostar. E aí você vai pincelando, você fala, esse aqui parece que vai bem, esse aqui mais ou menos e tal. E quando eu te conheci, eu já percebi, falei, nossa, a Edna é bem para essa área de teatro mesmo, ela tem essa veia já, né? A gente tem essa noção, né? Quando a gente começa, quando eu fiz minha primeira oficina, eu percebi que eu tinha jeito para coisa, né? Então eu falei assim, eu vou em frente, então. Eu vou me especializar. Aí você foi tá até hoje. Fui até hoje. Tá, e fala um pouquinho assim, você fez então esses cursos, né? Você foi fazendo as oficinas, a gente até participou depois junto de algumas peças, lembra que a gente fez junto? Algumas coisas também muito interessantes que depois nós vamos contar. E nesse inteirinho que você foi participando, como que foi você se especializando? O que foi que você conseguiu ir introduzindo para você melhorar seu formato, a sua forma de interpretar? Então, tem uma frase que... Eu fiz um curso com o Cacá Carvalho, um curso bem tenso, né? Foi tenso e intenso, né? E ele falava uma frase que era muito interessante, que a arte, ela tá aqui, né? Na energia aqui, mas ela tá aqui também. O que ele quis dizer? Que às vezes a gente quer trabalhar como artista, mas a gente tem muitas coisas práticas que a arte não nos dá. Pagar conta, sobreviver mesmo, principalmente no início, né? Então, quando eu comecei, eu ainda trabalhava em outra área e fazia a minha parte, trabalhava com arte só aos finais de semana. Tá. Né? Então, eu trabalhava com transporte escolar, muito tempo, 8 anos, querendo sair. Aí, uma hora você tem que ter coragem, né? Na verdade, não foi coragem, não. É que o meu filho nasceu, eu amamentava e não dava para amamentar e dirigir ao mesmo tempo. E eu falei, é hora.
Entendi. E meu marido falou, vai que dá. Entendi. Um segura o outro. Então, eu parei de trabalhar com transporte escolar e aí fui mesmo para trabalhar com teatro propriamente dito durante a semana mesmo. E no começo é bem difícil. Então, é difícil, mas se você não tem a estrutura de estudar, de entender, fica mais difícil ainda. Uhum. Então, aí por isso que eu fui me especializando mesmo, fiz curso de clown, fiz music-clown, até tentei ler partitura, não é a minha área, não rolou, é chinês, não é coreano. Coreano. É mais complicado ainda. Uhum. Deixa para outras pessoas. Uhum. Mas aí você vai se especializando. Então, na parte artística, eu fui bem, fiz muita coisa para que forma bem um artista. Que legal. E você falou aí um pouquinho deu uma pincelada aí do seu marido, ele é músico, né? Ele é. Fala um pouquinho dele aí, aproveita, fala um pouquinho. O Marcos, o Marcos faz umas coisas maravilhosas. Ai, dá até raiva. Porque você fala assim para ele, porque a gente, na empresa, a gente tem muita demanda rápida. Sim. De um dia para o outro, ou de um dia para... Também eu vendo até para o padeiro, né? Então, aí eu tenho que fazer para 2 dias depois um tema específico. Tá. Eu estou saindo do lugar e já ligo para ele. Eu falo, olha, então, fechei um trabalho com tema X. Ele, mas para quando? Para daqui 2 dias. Eu chego lá, ele já está com a música pronta. Já fez a música. Já fez a música. Tá. Ele tem muito dom de desenvolver as coisas. Textos, ele desenvolve o texto, ele desenvolve as músicas. Aí depois eu faço a produção, aí tem que contratar os atores, ensaiar e tudo mais. Mas ele é muito rápido. Então ele já faz a música e a letra. Já faz a música e a letra. Tema que você sugeriu, né? Tem que fazer, né? Então isso é muito bom. Então ele tem muita facilidade. Isso... Eu até tentei fazer uma música, mas aí os atores acharam melhor eu continuar como atriz. Por que será, né? Mas ele é muito bom. E ele não lê partitura. Então ele só tem aquelas notas, né? As cifras que a gente fala, cifras, os acordes. Mas ele é muito bom, muito rápido. E assim, dá um brilho muito grande para o espetáculo. Então, isso é o que a gente fala, às vezes, que as pessoas... Cada um fala uma coisa, né? Que é dom, que é talento, que é jeito. E então a pessoa é própria para isso, entendeu? Por exemplo, quando eu vi você pela primeira vez em cena, naquelas oficinas, eu falei, nossa, essa moça ela tem muito jeito, muito talento. Você percebe, né? Tem outros que você tem que trabalhar um pouco mais, desenvolver mais, a desenvoltura, tudo mais, né? E aí, dentro desse processo, como que foi, assim, você lembra certinho quais foram as peças que você foi fazendo, ou quais foram as inserções, você lembra mais ou menos como foi, o que você já fez até chegar hoje aqui? Sim, eu trabalhei, fiz muitas oficinas, né? Então tinha uns espetáculos de finalização, que eram avaliados de um jeito muito legal. Mas uma coisa que me marcou, eu fui fazer Macunaíma. Eu vou bater na mesa. Tá bom. Eu fui fazer Macunaíma. E eu fui fazer um personagem... Eu era a única que fazia drama. Todo mundo fazia comédia. E eu era a mãe que sofredora. Que eu falei pro meu professor, por favor, troca meu personagem. Ele falou, não, você vai fazer esse personagem. E assim, era muito difícil para mim, porque eu gosto da comédia, né? Eu sou estabanada, né? Tentei fazer uma princesa também, não fui bem. Uma princesinha, não fui bem. E nesse dia, depois da apresentação, a gente acho que fez 3 dias de apresentação, meu professor me chamou e falou assim, nossa, eu gostei muito de como você montou essa personagem, né? Essa mãe. Ela chorava, enfim, né? Eu falei assim, mas você sabe que eu odiei, né? Eu acho que foi na força do ódio que eu fiz, mas ok, fui bem. Aí você vê que você tem que testar tudo dentro da arte, né? Tanto o drama quanto a comédia. Mas eu gosto da comédia. Então, esse do Macunaíma marcou muito. Trabalhei com o Nando Brito Produções muito tempo. A gente fez A Bela Adormecida, me diverti muito. Ele né? tá até hoje, né? Tá. É outra vertente, porque o dele é dublado, né? A gente canta ao vivo, então é diferente mesmo. O dele é mais fechadinho, o nosso é mais baseado no clown, na improvisação, no roteiro. Assim, a sopa de comédia é baseada no roteiro, improvisação e clown, sempre, né? Fiz
O que você vai ser antes de crescer com o Edu, que foi um desafio enorme, porque é um musical rimado. Então, assim, uma pessoa que está acostumada a improvisar, né, e querer fazer umas coisas, umas gracinhas no meio, não dá para você fazer graça com uma coisa rimada. Ainda fiz umas rimas lá enfiadas no meio, né? Ele deve lembrar. Mas foi bem legal, mas também desafiador, porque o Edu tinha uma direção diferente, né? Então, ele queria atingir um ponto, e aí você tenta chegar no ponto, às vezes você se frustra, porque você não chega. Mas foi bem legal. A gente ficou bastante tempo, viajamos, fomos para o sul, fomos para o interior, ganhamos festival. Foi bem legal. E qual foi aquele que a gente fez, você lembra? Aquele término de oficina. Depois o Edu mesmo juntou um pessoal, tinha você, tinha, acho que era o Marcelo, tinha a Ana. Era o do Consorte, não era? A gente chegou a fazer no teatro lá do Baeta, lembra? Baeta Neves lá. Não lembro o nome. Não, eu não lembro a peça também, não me lembro. Eu lembro assim. Que a gente fez, que tava toda que era um fechamento, turma. Né? Isso, a gente fez, também foi bem interessante, foi. bem legal. A gente fez com, lógico, eu tava lá, eu era músico, né? Então eu fiz com a música e, né? E foi bem interessante também aquele trabalho. Nossa, já faz um tempinho aquilo, né? Já. Puxa vida, você tá ficando velha também, não, então? Não. Ah, tá. De jeito nenhum. Entendi. As pessoas me dão muito menos idade do que eu tenho. Puxa. Mas você falou de trabalho, teve uma coisa muito interessante. O Edu fez um espetáculo e era do Consorte. E eu só entrava, eu fazia contra-regragem, na verdade, né? Era uma contra-regragem, tinha que empurrar um sofá, depois tirar e entrar. E eu fazia uma cena, né? Eu não consigo realmente só entrar, eu fazia uma cena. Então, toda vez que eu entrava no contra-regragem, o pessoal já se preparava para rir, porque eu ia aprontar alguma coisa, né? E o Edu ficava preocupado, porque sempre aprontava alguma coisa. Entendi. Fora do roteiro. Mas ele me perdoava depois. Tá. Então, essas coisas eu acho legal quando marca, né? Então, tem umas coisas da gente que a gente sabe que você vai chegar lá e vai marcar. Sim. Né? Sim. Isso eu gostava muito. Que nem a gente fala, né? Isso mesmo, capitão. Isso mesmo, capitão. Né? Nossa, marcou muito. Marcou. Até hoje tem gente que... Para quem não sabe, pessoal, para quem não sabe o que eu estou falando aqui, é que eu fiz parte de uma companhia, da peça que a gente fez parte, né? E uma das cenas que eu fazia era isso mesmo, capitão. Mas eu fazia, isso mesmo, capitão. E pegou essa parte, né? E até hoje tem gente que olha para mim e fala, isso mesmo, né? E fala, nossa, pegou então. Pegou. São coisas que pegam, que... Às vezes a gente não está ali... A gente nem propõe isso, não é? Acontece, né? É quando você vê... E é um conjunto, né? Não é só você falar... Às vezes é uma frase que já está no texto. Mas não é só a frase. É o jeito que você fala, é o jeito que você conversa com o público, né? Pega bastante. Sim. É muito legal. É bem interessante isso aí, né? E aí, vai continuando a falar um pouco da sua passada aí. Quem mais que você fez aí, que você lembra, que você acha que foi interessante, até você chegar no Companhia Sopa de Comédia, é isso? Eu fiz muita contação de história, muita. Até hoje, eu trabalho com a editora Melhoramentos, né? Eu comecei em 2009 com eles. E o que foi legal da editora é que eles mandavam, 4, 5 livros para eu ler e contar em uma semana, né? Então, eles me davam uma semana para contar na outra 5 livros, um dia cada livro. Eu olhava assim, maluco, né? Só que aí você vai criando umas técnicas, daí que eu tirei o roteiro. Então, eu primeiro li a história, depois eu entendia, tentava lembrar o nome dos personagens, e depois eu fazia o roteiro da história. Claro que eu fazia 4 contações, só a última que eu fazia completa, né? Porque eu parava só na última. Mas era muito legal isso, porque ao mesmo tempo eu estava fazendo Cipate na Companhia Andarilhos. E também era a mesma coisa. Você tinha 5 dias de Cipate, cada dia um texto, e isso ativa muito a memória. É ótimo, porque quando você chega com texto, você já consegue gravar muito mais rápido, por causa do tanto de leitura que você está fazendo durante a semana, né? Certo. E era uma loucura.
E aí, cada dia um personagem, cada dia um texto, cada dia uma escola, cada dia um tipo de criança. De repente, você estava num lugar que tinha uma escola particular que tinha até aras. Aí, depois, você estava numa escola pública super pequenininha. Então, tem essas diferenças também, né? Do jeito que você vai lidar com cada escola. Tá, cada Mas situação, né? foi bem interessante essa época. E eu estava lembrando do que você está falando, para a gente dar uma risada um pouquinho. Lembro uma vez que a gente estava no mesmo colégio trabalhando, né, fazendo eu a parte de música e tal, e você fazendo a parte de teatro, tal, né, e aí convidaram a gente para fazer uma parceria lá e participar de uma inauguração. Aliás, já tinha sido inaugurado, mas era um espaço dentro de um mercado, lembra? Mercado grande e tal. E a gente ia fazer uma coisa com as crianças que estavam lá e também algumas da escola, né? E a gente ficou empolgado e falou, puxa, vai ser uma coisa super legal, né? Vai ter isso, vai ter aquilo, a gente vai ter o espaço nosso. De repente, chegamos lá, puseram a gente num canto lá bem canto, que ninguém quase passava, encheram das crianças que tinham, não tínhamos espaço para fazer absolutamente nada. Eu com o violão assim, né? E eu você assim... lá toda, né, pronta para fazer a sua participação e olhamos um para a cara do outro. Não dava nem para se mexer. Nem para se mexer, porque entupiu ali no lugar muita gente, muita criança e a gente não tinha o que fazer. Muito bom isso. Você gostou dessa experiência? Super. E é uma experiência, assim, recorrente, viu? É. Porque acontece muito. As pessoas querem fazer alguma coisa, mas elas não preparam o espaço, não te dão estrutura e querem que você faça. Então, isso é em qualquer lugar. Às vezes, a pessoa chega... Por isso que hoje, na nossa empresa, a gente leva tudo. Então, eu levo o microfone, eu levo caixa de som, mesa de som, até café da manhã a gente leva. Porque, como tem atores que vêm de longe... Chega às 9 horas da manhã para apresentar às 10, o cara já está 2 horas no trânsito. Chega lá e falava para a diretora, você tem café? Tenho. Ela trazia um cafezinho. Entendi. Aí a pessoa falava, Aí a gente leva café da manhã. Entendi. Por conta coisas, né? desse tipo de situação. Você sabe que no meu caso, eu trabalho com música principalmente, né? É a mesma coisa. Eu também fui aprendendo com o tempo. Porque você vai nos lugares e chega lá, o cara fala, não, tem tudo lá. E chega lá, o som é uma caixinha de radinho de pilha, o microfone não funciona direito, não tem extensão para ligar onde você tem que ligar o material, né, a caixa, as coisas. Aí você fala, gente, então você vai aprendendo com o tempo. Você tem que ter o seu material para chegar lá, como você falou, até o lanche. Porque acontece isso, a gente tem água e café. Aí chega lá, como você falou, hoje em dia, principalmente que você fica o maior tempo no trânsito, dependendo de onde é o local, não é? Uhum. E aí... Todas essas logísticas a gente vai aprendendo com a vida artística, né? E ainda aprendi que músico ainda sofre mais do que ator. Não sei se você vai concordar. A gente fez um evento no SESI há muito tempo, né? Porque mudou a gestão, não se faz mais evento lá, do tipo que eu fazia. Então, a cada 2 meses, a gente levava uma banda para o pessoal que fazia aula de dança dançar lá. Então, uma vez era rock, outra sertanejo, tudo, né? E o Marcos e eu, a gente tem essa cultura de que sempre pensar na pessoa que vai chegar. Então, a gente fazia uma salinha, já tinha uma salinha lá no SESI, então a gente levava cafeteira, forninho elétrico, e pão, e um monte de coisa, e comprava água. E aí eram 6 músicos, né? Aí eles foram preparar as coisas, estavam lá, e eu lá, colocando a garrafinha de água do lado dos músicos, e aí um olhou para mim e falou assim, é para descontar do cachê? Eu falei, não, é sua mesmo. Ele, tá bom. Aí, claro que o cantor era o que mais tomava água. Aí ele tomava, acabou, daqui a pouco ele estava tocando, aí eu lá disfarçadamente tirava a garrafinha vazia, colocava uma cheia e ele assim. Aí ele veio conversar comigo, ele falou, mas se você dá água assim pro pessoal, eu falei, é o básico? Ele falou, mas ninguém dá. Ele falou, mas eu não sou ninguém. Isso é sopa de comédia. E é isso, né? Quando você faz algumas coisas nesse sentido, que é porque você já aprendeu, né? Então, você passa por situações difíceis, você fala, não dá para passar por isso. Então, quando você for tratar uma outra pessoa, você tem que tratar exatamente o que você não queria passar por isso. Porque tem muita, assim... É uma lenda, mas é uma coisa que acontece.
essa coisa de você, como músico, você vai trabalhar, dependendo do lugar que você vai, né? Você é tratado como um cara assim... Eu lembro que você fez eu lembrar de um momento que a gente foi tocar numa festa, quando a gente estava com um grupo, e aí a gente foi um pouquinho antes, assim, na parte da tarde, né? A gente ia tocar à noite, mas a gente foi à tarde para ver como é que estava o som, ajeitar tudo, né? E na outra mesa, assim, para frente, já tinha um pessoal sentado, arrumando umas coisas. E alguém falou, aquela pessoa é a esposa do cara que te contratou da festa. E eu, na minha inocência, né? Tava com outro amigo. Eu falei, vamos cumprimentá-los, né? Filha. Quando a gente chegou para cumprimentar, sabe quando a pessoa te cumprimenta assim, te olhando e fala, vocês são os músicos, né? Tipo assim, tratou a gente numa frieza, como se a gente não fosse nada. Exatamente. Né? Assim como a gente não fosse absolutamente nada. Então, assim, eu fui aprendendo com o tempo que é mais ou menos isso. E, às vezes, você vê, como as pessoas falam de certos artistas, porque o cara é todo empinado, é cheio disso, porque, às vezes, o cara, sem querer, ele retribui aquilo que ele recebeu. Ele vai criando uma como é que fala? Uma defesa, uma armadura, né? Uma defesa para tudo aquilo que ele já passou. Que também não é legal, às vezes, não, porque né, você acaba... Eu vejo que não é legal isso aí, porque... Mas a gente entende também, entendeu? Entende o lado. Então, eu já passei algumas coisas assim, né? Mas agora você falando isso, tem uma pessoa, um grupo pior ainda que é tratado do que músico. Que são os animadores de festas, os palhaços, com certeza, né? Tipo assim, a Magredna, quando já foi fazer festa infantil. Magredna. Você está falando da Magredna? Quem é essa Magredna? A Magredna é a minha palhaça. Já trabalhei muito com ela, ainda trabalho de vez em quando. Uhum. E aí a gente vai fazer festa infantil, se troca no banheiro, né? Assim, às vezes a pessoa quer que você se troque na frente de criança, você fala assim, então, mas perde a magia, né? Sim. Tem problema. Sim. Qual o problema? Sim. E assim, nada de nada, nem água, nem nada, nem tá? Nada. São 3 horas e a criança te dando chute na canela, né? Puxando seu cabelo, querendo arrancar seu nariz, aquelas coisas. Quem trabalha em festa infantil é guerreiro. Eu presenciei uma coisa assim também, de um que foi fazer ele mais um de palhaço, né, os esquetes numa festa de aniversário. Eu falei, gente, ninguém vai segurar essas crianças aí, porque, sabe, uma coisa assim, eles querendo fazer toda aquela... E as crianças já não estavam para isso. Era o que você falou, as crianças iam lá para ficar chutando ele, para ficar, né? Exatamente. Aí eu falei, nossa, né? E uma outra coisa que eu lembrei você falando, também de um palhaço conhecido, ele falando na televisão, falando da história dele, né? Ele falou isso mesmo, às vezes eles, no começo, eles iam fazer uma festa num lugar até chique, e aí na casa da pessoa, a pessoa falava assim, vocês vão, a empregada, ele falava assim, vocês vão entrar lá atrás, aí ele ia, a parte de trás, num cubículo da casa lá, né, para se trocar, um lugar horrível, assim, né, que os cachorros lá, tinha cachorro, ele falou, aí eu tinha que entrar, quer dizer, o tratamento totalmente, né, como se você fosse um artista, mais nada, né? Então, eu acho que isso, quando a gente consegue chegar num conceito que a gente consegue, pra gente mesmo melhorar isso, aí eu acho que é muito bom. Que é o que eu vejo hoje, que você já está com o seu trabalho, né, praticamente já prontinho, certinho, estabilizada, né? Mas ainda assim, eu trabalho muito com o poder público, né? Presto serviço para várias prefeituras. E é muito interessante, por exemplo, você fala assim, a gente agora vai fazer apresentação nos condomínios do CDHU, que seja, né? Os condomínios públicos. E de chegar no salão de festa, bem simples, tá? E aí, o salão de festa é desse tamanho e metade dele está com material para reforma. Tá. Material de construção. Então, você tem uma faixinha para montar tudo e as crianças querem ver. Isso é muito legal. Não importa o espaço, elas querem ver. Então, você faz o máximo. Então, tem um espetáculo que a gente tem, que é Trânsito em Alto Mar, que é um barco que entra. Aí eu falei, gente, como que a gente vai montar esse barco aqui? Eu falei, gente, entra de ladinho, só põe a pontinha, abre a cortina, põe a pontinha, põe a cabeça de todo mundo canta e volta e põe o barco lá. E eles amaram.
E isso é o que eu falo sempre. Você nunca sabe quem está assistindo, né? E uma outra pessoa, junto com o gestor, que eu achei que era alguém do condomínio, estava assistindo, comentou com ele, nossa, mas eles vieram aqui, eu vi numa escola grande, eles montaram exatamente a mesma estrutura, e aqui nesse espacinho eles montaram exatamente a mesma estrutura e fizeram o mesmo espetáculo, não tiraram nada. Aí, depois disso, ele levou a gente para a cidade dele também. Então, não só porque você não sabe quem está vendo, mas a criança que está lá assistindo, ela merece a mesma coisa, ver a mesma coisa que a outra escola viu, que o outro teatro viu. Sim. Só que a pessoa que te contrata, ela não pensa nisso. Ela fala, não, gente, eles precisam de um mínimo de espaço para montar as coisas, para transitar, para não cair em cima da criança, não pisotear uma. Mas a gente se vira. E artista sempre se vira. Sim. Né? Você me lembrou também uma vez que eu fui fazer... A gente fazia também essas serenatas, né? Ah, eu lembro. Aí convidaram a gente para fazer, tudo bem, a gente foi. Aí assim, ó, tipo assim, é meia-noite, quando der meia-noite que a gente vai cantar o parabéns, vocês entram e a gente tinha o roteirinho das músicas, né? Vocês vão cantar essas 4 músicas, aí tem uma poesia para eles falarem e tal. Beleza. Aí fomos eu e meu amigo, que nós fazíamos, chegando lá, tinha um portão grande e a gente ouviu aquela barulheira de gente, né? Tal, né? Falei, pô, tá animado, né? Tá. Olha, quando a gente tocou, que abriram a porta lá, alguém abriu pra gente entrar no portão, o que aconteceu? Entrou eu com o violão e ele cantando, mas assim, choveu de gente em cima da gente e o pessoal já tinha, tipo, bebido bastante, entendeu? E aconteceu que foi tudo por água abaixo, porque nós tivemos que mudar o repertório, cantar as músicas para todo mundo cantar junto, poesia não existiu. Quando eu vi, o violão já estava quase na mão de outra pessoa, tocando. Aí eu olhei para o meu amigo e falou, nós vamos ter que ir embora, né? Canta mais uma música aí, daí fizemos aquelas corriqueiras que você vai embora, né? Tá para todo mundo cantar junto e... Entendeu? E não deu nada certo do que era para a gente, mas fizemos a nossa parte, só que não dava, tinha mais de 100 pessoas, sem brincadeiras, veio tudo assim para cima da gente, era um espaço grande, quando abriu o portão, de fora você não tinha noção, era um terreno enorme, que estava rolando a churrasco e tal, muita gente, eu falei assim, nossa... Você falou disso, aí eu volto no Marcos, né? A gente foi fazer uma empresa e o contratante chegou no Marcos e falou assim, vocês não podiam falar sobre tal assunto? E na época a gente não tinha, faz muito tempo, né? Não tinha celular que gravava, né? Esses chiques, né? Aí ele falou assim, tá bom, faltava assim, tipo meia hora para entrar. Era de uma outra empresa. Aí o Marcos falou assim, vou fazer uma música. E pelo amor de Deus, mas uma música fácil, pra eu aprender. Aí ele foi no banheiro, aí veio, vamos ensaiar. Aí a gente ficou 10 minutos ensaiando, a música era bem chiclete, né? Que ele ainda tem esse dom de gravar. Que legal. Aí a gente entrou, cantou, deu 5 minutos, a plateia toda estava cantando a música e mal. Ele falou, lembra da música? Eu falei, claro que não, a gente não gravou. Esqueci. Hoje ele fala, nossa, era uma música tão legal, né? Qual era o tema? Não lembro. Qual era a música? Não sei. Mas essas coisas acontecem. Você tem que mudar o foco rapidinho, né? Sim. Dependendo do que acontece. Sim. Então tem que estar ligado. Porque pega a gente assim de surpresa, Pega. né? Então, às vezes, você tem que fazer uma coisa que... Assim, você tem que se adaptar. Por isso que às vezes a gente tem que se procurar também dar uma boa estudada, não é isso? Você tem que estar... né? Você não pode... Você tem que ter a outra opção ali, o plano B, plano C, plano D e assim vai, né? Você está falando de plano, né? Essa semana, a Semana Nacional do Trânsito, além da loucura da Semana Nacional, a gente ainda fez uma cipate de uma empresa grande, né? E tivemos que mudar os atores por conta da contratante pediu 2 mulheres, enfim... E eu não... Normalmente, quando o Marcos faz o texto, eu olho o texto, eu sempre sei todos os textos que ele faz. Nessa semana, eu não sabia. Eu sabia o que ele ia falar. E aí ele falou assim, você vai ter que fazer. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu falei, já vou te falar. Quando eu tenho que substituir os atores nos espetáculos, eu sei todo o espetáculo, só que eu sei o texto de todo mundo. Então, vira uma bagunça.
Porque eu tô falando texto de um, tô falando texto do outro, o outro me empurra para eu sair, o outro me puxa para eu entrar, porque eu falo tudo de todo mundo, é risada, Entendi. eu tenho riso solto, então vira um auê, né? É divertido? É, mas fica tudo fora do que vai acontecer. E nesse dia, eu entrei e eu tinha que falar que eu tava longe, porque tava de férias, fui visitar minha família. E aí eu falei assim, gente, é porque eu tava longe, eu tava lá no Piauí. Aí uma moça já começou a rir. Aí eu falei assim, mas você tá aqui? Aí eu falei, como é mesmo seu nome? Jaqueline. Jaqueline, fui na sua casa, comi uma galinha caipira com seu pai. Ela já começou, menina, meu pai faz uma galinha caipira maravilhosa. Eu falei, eu sei, menina. Então são coisas que você, principalmente em empresa, você tem que ficar muito ligado no que a plateia te dá. De pegar e já brincar com ela, como se fosse amiga pessoal, né, dela. Entendi. Então, na hora de sair, eu falei, Jaqueline, não esquece, hein? Vou lá na sua casa, nas suas férias em dezembro. Perguntei das férias dela, ela falou que tirava em dezembro. A gente vai junto lá pro seu pai comer galinha caipira. Então, você vai pegando, você começa a ter uma agilidade de improvisação que ajuda muito, né? Numas furadas que você entra, numas pegadas assim. Você tem que ter um start ali de você poder se virar na hora, né? Não tem, é como se tivesse um holofote na sua cara, não é? Tá ali, tá todo mundo, isso não tem jeito, você tem que se virar. Bom, Edna, então eu queria saber assim agora que você falasse um pouquinho como que é o seu trabalho com os poderes públicos, como que você está se encaixando nesse trabalho, como que é isso aí? Bom, trabalhar com o poder público é muito bom, porque você tem contratos fechados, né? E você consegue dar emprego para muita gente, isso é muito bom. Mas é bem burocrático, né? E não sei se você sabe, mas artista é meio avoado em relação a essas coisas burocráticas. Sim, com certeza. E eu parei um pouco de atuar mesmo. Para poder trabalhar com o poder público, eu deixei um pouco de lado o meu papel de atriz. Eu fui meio que na onda da empresária, mas uma empresária diferente. Eu gosto muito eu não falo que eu sou vendedora, eu sou uma pessoa de persuasão, né? Eu vendo para esquimar o gelo. Tá. E quando eu comecei a trabalhar com o poder público, eu fui um pouco na contramão do que as empresas fazem, né? As empresas fazem uma pesquisa de mercado, que eu não entendo até hoje, mas enfim. Eu comecei a trabalhar prestando serviço para uma prefeitura através de uma empresa, e a prefeitura gostou muito e queria que eu continuasse prestando serviço. Aí eu tive que abrir empresa. Então foi o contrário, eu já tinha o cliente e fui abrir empresa. Então eu comecei em São Bernardo em 2011, abri empresa em 2011, comecei em 2000 comecei a trabalhar por essa empresa por fora, e depois eu em 2011, no final de 2011, abri empresa, e 2012 seguiu. Continuei em São Bernardo até 2016 na área de educação para o trânsito. Em 2014 eu consegui entrar em Diadema, só que aí eu comecei a perceber que a parte de licitação, porque eu entro por processo licitatório, né? Eu não tenho nenhum contato político, eu não tenho nenhuma preferência política, então eu tenho que entrar na raça. E eu comecei a perceber que eu perdia alguns processos por falta de experiência, não entender de documentação, enfim. Aí eu fui fazer gestão pública. Então eu posso ser prefeita, tá? Posso ser até presidente. Eu não quero. E esse processo da gestão pública te dá uma amplitude de entendimento burocrático muito legal. Então, assim, se a empresa chega lá e tem muita empresa que joga o preço lá embaixo, faz qualquer coisa para entrar, e você entende que pela lei tal, pelo processo tal, ela não pode ficar. Pode ficar quem está no mesmo nível que você, que trabalha do mesmo jeito, daí para melhor. Então, assim, eu perder uma licitação para uma empresa que faz um trabalho muito bom, é ótimo. Porque ela vai ficar 1 ano, 2, mas depois o processo vai continuar. Para uma empresa ruim, às vezes o processo para. Fica 2, 3 anos sem contratação, porque a população fala, não quero esse tipo de trabalho, é muito ruim. Então, tem esse tipo de coisa. Mas hoje a gente trabalha na área de educação para o trânsito, a gente trabalhou para a Secretaria de Meio Ambiente com um espetáculo sobre combate ao trabalho infantil, a gente tem um espetáculo de educação financeira, e às vezes vai para finanças, a gente tem de meio ambiente, vai para a Secretaria de Meio Ambiente, então a gente vai para intersetorial mesmo, a gente vai por setores da prefeitura,
e a gente vê os editais que estão abertos e faz o pregão, essa licitação pública na área. Então, por exemplo, de 2011 para cá, a gente trabalhou muito em São Bernardo, Santo André, até bem pouco tempo atrás, nós éramos responsáveis pelo espaço de trânsito do Sabina, em Santo André, ficamos 5 anos lá, agora entrou outra empresa. A gente está em Diadema desde 2014, saí agora de Ribeirão Pires, Taboão da Serra, acabei de finalizar Guarulhos, e estamos tentando entrar em São Caetano, e tem mais 3 cidades que a gente vai entrar agora, com um processo licitatório. Então, assim, a gente entra porque a gente entende, mas também o nosso trabalho é de excelência, né? Então, a gente faz o máximo possível para que o nosso trabalho fique pelo trabalho. Tanto é que tem umas situações muito interessantes. Santo André, a gente trabalhou em 2016, era uma gestão, não lembro se era o PT ou Grana, não lembro muito. E aí, em 2017, era outra gestão. E nós continuamos, né? E Diadema, a mesma coisa. A gente estava por uma gestão, mudou a gestão, e eu sempre tive muito medo disso, né? Muda a gestão, todo mundo muda, todo mundo cai. Eu falei, meu Deus do céu, já falava, gente, o ano que vem a gente não trabalha. Mas como a gente, de novo, não tem esse acesso político, não entrou por uma indicação política, a gente fica pelo trabalho, a gente tem mais vantagem de cumprir o contrato todo. No total, né? No total. Então, é muito legal. É trabalhoso. Com certeza. Sim, um processo licitatório demora 1 ano, né? Aí as pessoas falam, mas e aí? É combustível, é assessoria, é conversa, vai e volta e muda. São 10 apresentações, não são 5. Aí outro quer apresentação de trânsito no semáforo, outro não quer nas escolas. Aí eles ficam... Engraçado que isso que você está falando, com certeza você deve sentir. Tem as pessoas que falam assim, você está conseguindo assim, meio fácil, né? Como que você está conseguindo isso? Eles não veem, às vezes, o quanto que você tem que ralar para poder chegar lá, né? Então. Tem isso? Do próprio pessoal do próprio meio. Do sim, meio, né? Sim. Inclusive, eu tenho passado por uma situação muito interessante. Porque teve agora a Mega Sena da Independência, né? Que eu joguei, claro, não ganhei. Não né? ganhou? Não ganhei. Melhor, né? Deixa lá. Ninguém precisa saber que eu ganhei. E aí eu fiquei pensando, é interessante porque quando uma pessoa ganha na loteria, que ela ganha lá, sei lá, 80 milhões, ok. Tá tudo certo. O pessoal jogou e ganhou. Agora, quando uma pessoa tem uma empresa há 11 anos, batalha, se ferra, perde, sabe? Não recebe, demora 6 meses para receber, passa por todo o perrengue e tem que pagar. A gente tem todos os custos da empresa, né? Sim. Aí você se organiza e hoje eu posso falar que eu tenho muita sorte de ter uma equipe muito boa. Então, hoje eu tenho a Aline Cardial, que cuida da parte financeira. Então, a melhor coisa foi contratar... Ela entrou em 2019. 2019, eu já fechei assim, no azul. Não fechei sobrando apertadinho. Mais certinho, né? 2020, na pandemia, eu consegui fechar e ainda sobrar um pouquinho. Bem pouquinho. E era pandemia. Tudo bem que depois piorou, né? Porque a gente achou que ia ser mais rápido, né? A pandemia não era. Então, ela me ajudou muito, porque ela tem muita essa experiência. Ela pega no meu pé, ela briga comigo, né? Eu faço umas loucuras, tipo assim, fui comprar carne, voltei com uma doblô, ela quis me matar. Cheguei lá, ela falou, isso é um carro, de quem é? Nossa, meu Deus do céu. Peraí, você foi comprar carne e voltou com doblô? Na verdade, assim, a gente tinha ganhado o projeto, né? Vem minha cara. A gente tinha ganhado o projeto. E a gente tem carro, eu tinha só o Palio e eu tenho um carro, uma Ranger 98. Ela é velhinha, mas só dá para rodar aqui perto, né? Porque se quebra, eu tô aqui no ABC. E a gente ia para Taboão da Serra, né? Taboão da Serra? Não, a gente ia para Guarulhos. Eu não lembro qual era o projeto que a gente ganhou. E precisava de um carro um pouco mais novo, melhor, né? E eu fui... Na verdade, eu não fui comprar carne. Fui abrir uma conta num banco, a gerente me enrolou. Enquanto ela me enrolava, eu olhei o carro. Vê aí se passa. Aí voltei, a gerente não me atendeu de novo. Voltei, o cara falou, aprovou. Nossa, moça, mas não era para provar, não. Era só queria saber o preço. Aí eu falei, quando eu posso levar? Não, pode levar agora. Mas eu vou levar o carro assim? Se eu roubar, tudo bem, não tem problema. Aí levei o carro, né? Eu estava a pé.
Cheguei lá, elas chegaram e falaram, de quem é esse carro? É nosso. Meu Deus do céu. Doida pra morrer. Mas tudo bem. E usa muito o carro. Né? Usa muito. A gente usa demais a dupla. Então, o negócio desse negócio de ganhar dinheiro é muito engraçado. Porque quando você ganha trabalhando, todo mundo questiona. Sim. Tá ganhando dinheiro? Tá com conchavo político. Tá fazendo alguma coisa errada. Sim. Todo mundo fala. Porque ninguém acredita que a arte dá dinheiro. Eu falo, dá. Hoje era pra gente estar muito melhor. E vou falar, a pandemia deu uma quebrada legal. Com certeza. Né? E quando a gente entrou, eu falo para todo mundo, a gente entrou em Diadema durante 3 anos, até 2017, eu fiquei só pagando dívida, colocando a empresa em ordem. Não viajava, não fazia nada. Vamos no restaurante, não. De 2017 até 2019, a gente só investiu. A gente tem uma minicidade, a gente tem aparelhagem de som, microfone, caixa de som, tudo. Aí eu falei, agora, 2020, o que vai acontecer? Só receber. Aí veio a pandemia. E aí, tudo que você achava que você ia ganhar, mas você investiu, você tem que guardar ou, pelo menos, se virar para se manter. Então, essa visão dos artistas é isso mesmo. É olhar e falar assim, é muito fácil. A vida da Edna é muito fácil. Nossa, como assim? Agora a gente está com uma sede própria. Né? Fala um pouquinho como vai ser a sede própria. Conta pra gente. Então, a sede própria foi mais ou menos isso também. Eu fui lá, eu já tinha visto a casa há 3 anos, mas eu olhava e falava, não dá, tem que dar entrada muito alta. Na época era uma entrada alta. Mas eu me apaixonei pela casa. Ela era grande, dava para fazer 2 empresas, né? 2 espaços. Aí eu ia pegar. Não deu certo. Aí em novembro do ano passado eu fui ver a casa, mas eu fui sozinha. Aí era por uma imobiliária, o cara falou, e aí? Eu falei, eu gostei da casa, eu vou ficar. Mas eu achei que ia demorar. Nunca comprei casa, né? Achei que ia demorar uns 3, 4 meses. Dava para guardar um pouquinho da entrada, aquelas coisas, né? Quando foi dia 5 de dezembro, ele falou, a casa é sua. Oi? Mas assim, é minha, eu posso pagar a entrada, tipo, em fevereiro? Não, você tem que pagar agora. Eu negociei e tal, mas aí comprei a casa. Mas a casa tem um monte de coisinhas para fazer. É uma casa antiga, então a parte elétrica... Enfim, a gente pegou em janeiro, até agora a gente não mudou. Mas é um espaço que dá para fazer estúdio, dá para ter um espaço de ensaio. É muito legal. Mas assim, é uma casa financiada, né? Um dia eu vou chegar e vou comprar uma casa à vista. Muito breve, muito em breve. Mas eu gosto de falar que se a gente se estrutura, se você entende do seu negócio, e tem que entender mesmo, até na parte chata, que é a parte burocrática. Se você entende, se você vai atrás, você consegue achar os caminhos. E não precisa ser um caminho de conchavo. Você consegue mesmo entender que aqui tem o dinheiro. Para você receber esse dinheiro, você tem que estar habilitada para isso, a sua documentação tem que estar assim, você tem que estar dentro desse formato, os seus atores têm que ter DRT, ou você tem que ter uma empresa especializada, e você tem que fazer. É mais complicado do que parece. Mas depois que você ganha um know-how, é muito simples de fazer. Sim, você já está no esquema, no sentido de já estar ali fazendo o trabalho e tudo, né? E assim, você falou como é que é essa minicidade, assim, para o pessoal entender um pouco. Você falou, como que é isso aí? A minicidade é uma lona com um circuito de bicicleta. É uma via, mas a gente só anda de bicicleta. E tem as placas, o semáforo acende como da cidade, né? Só que é mini. Então, ele tem o temporizador do semáforo de pedestre, que o Marcos que fez. Que eu tô falando pra você, eles se viram. Tem talento. E aí a gente leva 15 bicicletas e em volta o cenário é inflável. Então, é uma cidade inflável. A minha é padrão. Então, certo. A minha tem a escola, tem o mercado, cabeleireiro e tal. Mas quando eu faço para uma cidade específica, eu ofereço ela estilizada. Tá. Então, eu ponho os pontos turísticos da cidade. Em Ribeirão, eu coloquei lá a praça que tem do doce. Você pega vários... Você pega os lugares e coloca no inflável, para personalizar. Tá. E aí é um pouco complexa, né? Porque, por exemplo, a gente, dia 12 de outubro agora, que vocês estão convidados para ir,
nós estaremos na Praça da Moça, em Diadema, das 10 da manhã às 17 horas, se não chover, porque se chover não pode abrir, né? E lá a gente faz o atendimento das crianças e até 12 anos, 13 anos dá para atender. Então, eles andam no circuito com as bicicletas e é higienizado, eles usam touquinhas, tem todo o cuidado, né, com a higienização. E de 10 em 10, eles andam, fazem o circuito e a gente fala do papel do pedestre e do papel do ciclista, dentro da mini cidade. E aí ficam 4 monitores, aí eles fazem o atendimento, colocam os equipamentos de segurança, as outras monitoras fazem o circuito com eles. Então, tem bicicletinha até para o pequenininho, bebezinho, até para o maiorzão. E essa sua equipe tem quantas pessoas que vão fazer todo esse trabalho? Então, são 4 que ficam... Neste dia, vão ser 8, porque é um espaço muito lotado. Né? Então, vão estar todas as secretarias, então eu acredito que vai ter muita criança. Normalmente, a gente faz com 4 monitores. Nesse dia vão ter 8, e são 4 pessoas que montam de manhã e desmontam à tarde. São equipes diferentes, né? A mesma equipe que monta e desmonta, mas são diferentes dos monitores. Porque tem que ir muito cedo, é complexo, é fiação e tudo mais. Então, a gente põe tudo no caminhão, sai bem cedinho. Então, a gente vai de caminhão, descarrega lá, monta, eles vão embora. E a equipe chega e trabalha, e aí eles voltam 5 horas, desmontam e levam de volta para lá. E você pode, assim, eu sei que você tem outros planos aí para frente, né, assim... Você tem essa coisa de querer gravar alguns esquetes, fazer alguns outros tipos de trabalho dentro desse seu trabalho? Sim, como que é? Sim. Eu acho que a pandemia trouxe, ela trouxe mais rápido, não estou achando a palavra, tá? Mas as coisas que eram para acontecer só daqui a 10 anos de tecnologia anteciparam para agora, né? Então, eu acho que é legal a gente começar a trabalhar também essa parte de vídeo, que você consegue expandir mais, né? Atingir um número maior de pessoas. A gente trabalha na área de educação para o trânsito, parece muito, eu falo muito de contrato e tudo mais, mas é uma área que o tema desse ano da Semana Nacional do Trânsito, né, do Maio Amarelo, é Juntos Salvamos Vidas, né? E, realmente, o trabalho da gente na área de educação para o trânsito é uma mudança de paradigma muito grande. Tem muita gente que faz muita coisa que poderia evitar morte no trânsito, coisas simples, né, de atenção. E eu acho que essa parte de tecnologia, de vídeo, de podcast, ela é muito útil nessa área também. Então, a gente... Claro, é o que eu falo, né? Toda vez que a gente vai mudar um pouco o nosso foco, a gente tenta primeiro se estruturar, entender como funciona. Para fazer uma coisa mais legalzinha, às vezes demora, né? Sim. E você falou lá a Magredina também participa dessa cidade? Como é que é? Da minicidade? Não participa? Não, a Magredina está um pouquinho de lado. Ela tá de lado. É bem complexo administrar uma empresa. E assim, quando a pessoa... É o que eu falei, quando a pessoa já tem uma bagagem, é mais fácil. Eu não tinha nenhuma, né? Eu vim da parte artística mesmo, tive que aprender tudo. Então, assim, ou eu administro, porque a gente tem mais de 100 prestadores de serviço. Bastante. Né? Então, assim, na Semana Nacional, cada equipe são 6 pessoas. É uma empresa grande, né? Uma empresa... E, assim, até 2023, isso no mínimo dobra. Né? A intenção é dobrar o número de prestadores de serviço e a frequência ser maior, né? de trabalho. Então, é muita coisa. Então, é o que eu falo, o custo da empresa é grande, né? Que é contabilidade todo mês, entrando dinheiro ou não, né? Aluguel. A gente almoça lá. Só lá, interno, são 10 pessoas. Né? São as 4 meninas, a Deia, que cuida de agenda, a Bruna, que cuida do marketing, a Aline, que cuida da parte financeira e outras coisas mais, outras cositas mais. O Marcos, que faz as músicas. Aí tem o Rica, o Paulão, o Renato e o Anthony, que são de produção. E eu que almoço lá de vez em quando, né? Então, são 10 pessoas. A gente tem cozinheira, né? Que ficou mais barato. A gente pesou. Fica mais barato ter cozinheira. Então, tem um custo a empresa, né? E aí, para administrar tudo isso... E aí, eu ainda vendo, né? Às vezes, estou no interior.
tem reunião. Ainda hoje ficou mais fácil, porque muita gente faz reunião online. Mas tem gente que não abre mão da reunião presencial. Presencial, né? Então, eu tenho que ir. Aí a Magredina fica assim, vou fazer alguma coisa, tem um amigo que faz um trabalho social, Edna, vem, vou. Aí eu vou fazer uma contação de história, ou vou de Magredina. Entendi. Aí você vai participando quando pode, né? pode. Você falou, então, vocês têm um trabalho, então, meio ambiente, do trânsito... Educação financeira, combate ao trabalho infantil e segurança no lar. Segurança no lar. Você acha que todos esses, nesse tempo que você está, a sua receptividade dentro do que você propôs para passar para as pessoas, você acha que as pessoas entenderam o recado, assim, de uma forma em geral, do que você está passando? Sim. Esse de segurança no lar, por exemplo, foi um trabalho que a gente fez para a Mafre. A gente fez 40 apresentações. Tá. O formato é muito legal, né? São 2 atores em cena e assim, o jeito que é trabalhado, as crianças entendem muito, né? Tudo é interativo, então, além da apresentação, a gente ainda tem interatividade com as crianças, que a gente pega para elas entenderem bem. É musicado, é muito lúdico, então é fácil de aprender, né? As pessoas conseguem entender a mensagem, né? Que é importante, né? Consegue. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu falo isso que aconteceu há muito tempo, porque as pessoas acham que quando você faz um trabalho educativo, você tem que atingir e mudar todo mundo de uma vez, né? Mas esse aconteceu, a gente estava na escola, a gente ainda não almoçava. Às vezes a gente almoça na escola, às vezes não. E a gente saindo da escola no horário da saída das crianças, e uma das crianças não viu que a gente estava perto, né? E a mãe, uma faixa de pedestre na porta da escola. E a mãe arrastando o menino para fazer assim, porque ela ia para lá. Falei, mãe, não pode. Falei, desce, menino, vou atravessar, vou lá. Não, mãe, o capitão falou para mim que tem que atravessar na faixa de pedestre, não é perigoso a gente morrer. Menino, tô atrasada. Não, mãe, vamos por aqui. Ai, tá bom. Ganhei. Entendi. Ganhei o ano. Passou a mensagem. Porque é uma pessoa que fez um adulto entender que aquela atitude ia melhorar a vida dele, né? Então, é muito legal. Tem outros exemplos que a gente vê das crianças falando, é muito bom. E elas são muito dedo duro, né? Sim. Porque a gente fala de celular ao volante, fala, meu pai faz. Eu ando no banco da frente com meu pai. Entrega tudo. Entrega tudo. Ó, cuidado. E o seu público, então, é mais direcionado mais para as crianças ou é em geral? Como que é cada linguagem que você faz, cada trabalho desse? Como que é geral. A gente tem um espetáculo. A gente até adaptou um espetáculo para creche, que uma vez eles queriam que fizesse para creche. Mas a gente tem para infantil, Fundamental 1. Agora a gente está estreando o Game Show, que é um jogo de perguntas e respostas. A gente criou uma plataforma. Que legal. Com 30 perguntas, aquela que acende verdinho, depois a pergunta certa, com música, pompom, aí tem 2 totens e telão. Tá. Então, a gente é bem completo, né? Então, para Fundamental 2 e Ensino Médio. O do Fundamental 2, a gente faz perguntas direcionadas mais à educação para o trânsito, e o Ensino Médio, pré-habilitação mesmo, para eles começarem a se ligar em algumas coisas. Então, as perguntas são diferentes para os 2 públicos, né? Tá. A gente tem os jogos, né? O circuito de jogos, que a gente tem um quebra-cabeça gigante, um jogo da memória gigante, uma trilha de 5x5, que as crianças amam, e que é muito legal para você ver como as crianças se envolvem. Na trilha, é aquele jogo que joga o dado, né? Certo. Então, são divididas a classe, ou a turma que tiver, em 4 turmas no cantinho. Então, elas vão se revezando. Cada uma da sua equipe joga o dado uma vez. E aí, acontece assim, joga o dado e fala, você não deu lugar a um idoso no ônibus. Volte 5 casas. Nossa, você tem que ver a reação da equipe dele. Por que você não deu lugar? Mas eu dei, gente. Não, você não deu. Agora a gente... Eles voltam todos discutindo. Aí joga o dado e fala assim, você atravessou na faixa de pedestre. Ande 3 casas. Ai, que legal. Ai, que bom que você atravessou na faixa. Eles entram como se tivesse vivenciando. Que legal. É muito bom. Aí tem o placômetro, que é um jogo de associação, que tem a placa embaixo e eles colocam a placa em cima. Então, por exemplo, tem uma bicicleta,
Aí tem que pôr o capacete da bicicleta, tem o skate, capacete do skate. Aí tem a faixa de pedestre, aí o menininho atravessando. Então é um jogo de associação, que são duas iguais, aí tem uma turminha e é por velocidade, né? Depois a gente vai dando os conceitos. Nossa. Tem o jogo da memória, a trilha e o placômetro. Os três a gente trabalha. Então ele é tudo bem explicadinho, tudo bem para a pessoa entender mesmo como funciona todos os processos, né? É mais ou menos isso. Agora o Marcos está desenvolvendo um de meio ambiente, que é a corrida do saco. Que, na verdade, não é um saco, é um canguru com aquela bolsa, né? E os lixos também lúdicos na frente. As crianças correm, tem que colocar o lixo certo na sua cor. Correndo e volta e tem que colocar no lugar certo. Pega o lixo, volta e tem que colocar no lugar certo. É um canguruzão, assim. Bem legal também. Que legal. Então, Magredina. Vou falar Magredina. Minha amiga Edna de Castro aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, como você começou em 92, né? Até hoje. Então, com certeza você fala para mim que valeu a pena. E está valendo a pena. Está valendo a pena. E por que você acha que está valendo a pena? Assim, para explanar o que você pensa. Porque eu acho que o melhor para um artista é viver da sua arte. E que foi uma das coisas que na pandemia a gente discutiu muito. A gente pensou muito, eu e o Marcos, né? Porque ele falava assim, normalmente na pandemia, um artista, quando a mulher é artista, o cara trabalha numa fábrica. Sim. Ou quando o pai é um músico, a mãe é professora. Então, alguém estava trabalhando. Na nossa casa, os três trabalham na mesma empresa. Eu, meu marido e meu filho. Então, assim, parou. Entendi. Então, ali você começa a perceber que a gente vive só do que a gente faz, da nossa arte. Entendi. E a gente aprendeu que isso é muito importante. Faz bem, né? O Marcos viver de música, para ele faz muito bem. Eu vejo que ele trabalhava com telefonia antes, né? Mesmo fazendo músicas maravilhosas. Que eu falo para ele, que se ele vender as músicas dele, que ele tem música MPB muito rock, mais de 100, se ele vender, a gente fica multimilionário. Eu falo para todo mundo, gente, não pense que eu casei com o Marcos só por amor. É que eu sabia que um dia ele ia vender as músicas dele. Aí o que ia acontecer? O pessoal ia achar... Se fosse no começo, eu ia dar golpe do baú. Agora, ninguém pode falar que é golpe do baú. A gente já está 22 anos junto. Entendi. Foi amor, entendeu? Entendi. Então, a gente viver disso é muito prazeroso. É muito legal. E o que eu mais falo para os meus prestadores, que são jovens, né? Pessoas jovens, a gente abriu a empresa há 11 anos. Pensa, no começo foi difícil. Agora eu já estou começando a achar os caminhos das pedras. Agora imagine uma pessoa que tem 22, 23, 24 anos, se ela realmente se dedicar a isso, aprender, sabe? Achar o que ela gosta e entender disso, ela também vai ser próspera muito mais cedo do que eu, né? Eu demorei um pouquinho ainda. Né? Mas ela vai conseguir antes. Porque você tem que estar justamente acertando o caminho, indo, estudando, vendo, né? É uma coisa que eu falo até do trabalho que a gente tem também de música, é mais isso aí mesmo. E o que você fala mais hoje da companhia de... Como é que é mesmo? Companhia Sopa de Comédia. O que você fala mais, assim, de... O que você quer falar da companhia? A companhia Sopa de Comédia é uma empresa que trabalha... A gente gosta de trabalhar em todas as áreas, em todas, com arte. Então, é o que eu falei, isso é verdade mesmo. Se eu for numa padaria e ver que o atendimento não tá bom, eu chamo o gerente. Fala assim, olha, você está com problema no seu atendimento, né? Ele falou, você acha? Eu acho, olha, tá demorando tal. Ai, que coisa, né? Eu falei, por que você não faz uma intervenção artística para os seus funcionários? Você faz duas, uma de manhã e uma tarde. 10, 15 minutinhos. Falando de excelência em atendimento. Aí a gente cria especificamente para o ramo de padaria. Eu peço para ele tudo que ele trabalha, faço uma visita técnica rapidinha e transforma aquilo num texto com música e a gente presta o serviço. Entendi. Entendeu? É o que na nossa conversa do projeto aqui com o Brasilino, a gente conversou sobre isso. Hoje em dia as pessoas estão assim muito estressadas, muito nervosas e assim, nos lugares que você vai, a maioria, você às vezes é muito mal atendido, né? Que a pessoa traz todo aquele problema que ela tem de casa, da vida, tudo, e aí ela desconta em você, entendeu?
E às vezes numa intervenção, numa coisa que você faz com arte, com música, já dá uma outra, né? Com teatro e tal. E vou te falar, o que eu acho que a arte traz, que uma palestra não traz, que um livro técnico não traz, é que quando você cria uma cena com comédia, que você fala do erro que a pessoa está fazendo, mas não com ela, com o próprio ator. Ela se identifica. Ela fala, olha, eu faço isso. Ela começa a rir, fala, nossa, eu faço isso. Nossa, eu faço isso. Entendi. E isso marca. Isso marca. Muito mais do que uma pessoa ficar falando uma palestra técnica, que ela vai perder metade do que fez. Então, a Cia Sopa se especializou em transformar temas, seja ele qual for, através da arte. Muito bom. Pessoal, nós estamos aqui com a minha amiga Edna de Castro, artista, empresária cultural. Foi muito bom estar com você, Edna. Muito feliz de você contar suas coisas aqui pra gente, a gente conhecer um pouquinho de você. E agora eu queria que você passasse todos os seus contatos aí para o pessoal te achar a companhia, algum trabalho que queira fazer com vocês, passa pra gente aí tudo que você tem aí de contato. Tá bom. Visitem nosso site www.ciasopadecomedia.com.br, Instagram, Cia Sopa de Comédia. O telefone, eu vou passar o meu, porque o da Cia Sopa, o celular, eu nunca lembro. A Bruna podia ter me passado e eu esqueci de pedir para ela, que é o 11 9 9441 9510. E se quiserem conhecer a empresa, fiquem à disposição. Se quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho, se puderem ir dia 12 de outubro na Praça da Moça, das 10 da manhã às 17 horas. Vai estar um pouquinho do nosso trabalho lá, uma pontinha do iceberg. E é isso, a Cia Sopa é uma empresa que já tem excelência. E só uma coisa que eu gosto de falar, que às vezes eu vou oferecer o nosso trabalho, o pessoal fala, mas tem uma outra empresa que faz um pouco mais barato. Eu falo, não, ela pode fazer mais barato, mas ela já não errou tanto que a gente errou. Os nossos erros são novos, né? Ela vai errar tudo que a gente já errou. Então, você vai ter mais segurança, porque agora eu já estou mais no caminho certo, no prumo certo. Que então, bom. Contrate, que vai valer a pena. Vale a pena. Muito obrigado, viu, Edna? Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, agora você que está aí vendo a gente, se você quer participar com a gente do projeto, se você quer estar junto com a gente, você pega aqui no QR Code para estar patrocinando, ajudando a gente, apoiando a gente no projeto, ok? Eu sou o Flávio Véspero e você também, se quiser pegar lá, se inscrever no nosso canal no YouTube, se inscreve lá para você estar com a gente junto. Eu agradeço por você estar aqui participando do Flavesp Podcast. Muito obrigado e até a próxima, ok?